E aí pessoal, tudo certo? Nessa edição do Esporte Ágil vamos conversar com a Luísa Cunha, atleta de flag football. A Luísa faz parte do Cobra Arés, uma equipe de Campo Grande. E recentemente, olha só que legal, ela foi convocada para defender a seleção brasileira de flag football feminino. O flag ainda é um esporte pouco conhecido no Brasil, mas já vem ganhando destaque em Campo Grande. Então, se você quer conhecer um pouquinho da história do flag, entender como ele funciona e também saber um pouco sobre a história da Luísa, confira a nossa entrevista com ela. Mas antes, acesse o nosso site www.esporteagil.com.br, nos siga nas nossas redes sociais, estamos no Instagram e também no Facebook. E se inscreva no nosso canal no YouTube, ativando, claro, o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. Agora sim, confira a nossa entrevista com a Luísa. Queria agradecer sua participação aqui no Esporte Ágil, por você ter topado conversar com a gente. Você que é uma atleta de flag football. E eu acredito que muitas pessoas ainda não conheçam esse esporte, que é um pouco novo até no nosso país. Queria que você explicasse um pouquinho como funciona o flag, para quem não conhece, ficar meio por dentro. E Tá. obrigado novamente. Não, imagina, eu que agradeço o convite. É sempre bom a gente estar falando do flag, né? Por ser um esporte ainda pouco conhecido, então quanto mais alcance a gente tiver, melhor para o esporte. E o flag, basicamente, ele é um esporte que foi derivado do futebol americano, né? Ele é uma modalidade que foi derivada do futebol americano. E ele, teoricamente, a diferença do futebol americano para o flag é que ele tem um contato reduzido, né? Então, o nível de contato do flag pode se comparar aí como se fosse um jogo de basquete, um jogo de handball, por exemplo. E vai ter o mesmo contato que aquele que não é tão agressivo. O flag é o mesmo objetivo do futebol americano, são separados em dois setores, ataque e defesa. O objetivo do ataque é avançar, né, o território do adversário, o território da defesa, até chegar na zona final, que é chamado de end zone. E aí lá, quando o ataque chega com a bola até a end zone, é marcado touchdown, que são 6 pontos. E o objetivo da defesa, teoricamente, é impedir o ataque, né? Não deixar que esse avanço aconteça. E no Mas flag tem um extra point, igual no futebol americano? tem sim. Tem uma linha chamada no running, que são 5 jardas do touchdown, 5 passos. Jardas é a mesma coisa que passo. Então, após você fazer o touchdown, você tem o direito a esse ponto extra, essa conversão. Aí você vai ali das 5 jardas para tentar mais um ponto. Legal. E como que você conheceu o flag, Luísa? Eu conheci o flag através da minha prima, né? A gente sempre praticou muito esporte, sempre foi dessa área de esporte, e ela já acompanhava a NFL, que é a Liga Esportiva de Futebol Americano. E aí ela ouviu falar que em Campo Grande tinha os times de flag e que estavam acontecendo os treinos, e ela falou: "Vamos lá para o treino, vamos ver como que é". E aí eu fui lá em 2013 e não parei desde então. E daí, na época, você começou a treinar por qual time, quando você iniciou? Quando eu iniciei o flag, eu iniciei no time do Jacaré do Pantanal. Foi em 2013. E aí, depois, como que foi a sua carreira, assim? Você se apaixonou logo de início pelo esporte? Você no começo relutou um pouco, não gostava, ia mais por conta da sua prima? Como que foi no início? Acho que assim, nos 2 primeiros treinos eu ia por conta dela, não tinha ainda me apaixonado, mas foi questão de 2 treinos. Depois de uns 2, porque é sempre no final de semana que a gente treina, né? E aí depois de 2 finais de semana, eu falei, cara, tô gostando muito, porque o flag, querendo ou não, quem vem de outro esporte, quem já tem toda essa mobilidade, né, essa prática, essa vivência, se dá muito bem. Então, ele é meio uma junção de todos os esportes e tem toda a questão de você defender e marcar muito ponto. É um jogo muito corrido, assim, sabe? E aí foi questão de 2 treinos, eu me apaixonei e eu nunca mais parei, não me vejo fazendo outra coisa. E você já praticou algum outro esporte antes do flag? Ou atualmente você joga outra coisa também? Sim, atualmente não, atualmente eu só pratico flag mesmo, mas antes de encontrar o flag desde a escola, já pratiquei vôlei de areia, já pratiquei futsal, já pratiquei basquete.
todos esses esportes, assim, eu sempre gostei, mas é uma coisa passageira, né? Já Você fez de tudo um fica ali, pouquinho. você experimenta um pouquinho e aí depois disso. Agora o flag não, o flag eu tô levando pra vida e infelizmente só não dá para ser tão profissional porque a gente não ganha para jogar flag, então tem que conciliar ali o flag com estudo, com trabalho, mas queria muito que fosse. E Luísa, como que funcionam as competições de flag? Tem bastante equipe feminina do Brasil? Vocês têm bastante campeonatos para disputar? Como que funciona essa Sim. parte? No Brasil, são, se não me engano, 160 equipes que existem. E aqui para o nosso estado, né, de Mato Grosso do Sul, a gente consegue participar do circuito nacional. O circuito nacional ele tem 3 etapas. É o regional, né? A gente joga aqui por região. Aí o campeão classifica para ir para os playoffs. Aí os playoffs juntam as regiões, acho que, se não me engano, é Centro-Oeste e Norte, que a gente joga. E aí quem ganha se classifica para a superfinal. Aí a superfinal já é uma peneirada assim de todas as equipes boas, né, das melhores equipes, que foram as que já ganharam o regional e os playoffs, e aí existe a superfinal. E aí a superfinal, quem ganha a superfinal é campeão nacional. Aí, assim, como aqui no estado só existem 2 times, que agora somos nós, Cobrarés, e tem Dourados, o Red Lakes. Então, para a gente fica um pouco mais difícil de fazer mais campeonatos por conta de poucos times. Em São Paulo, por exemplo, que existem milhões de times, elas fazem campeonatos toda vez, toda hora, e tem a possibilidade da gente ir, só que por ser vários jogos durante os meses, a gente não tem muitas condições de ir. Teve um ano que a gente teve um apoio de ter o ônibus aí todo para São Paulo e a gente participou de um campeonato de lá. A gente chegou até a final, se não me engano, e aí a final não deu pra gente ir. Mas, assim, se desse, se fosse pela gente, a gente participava de todos, porque tem, sim, bastante campeonato. Mas aí, por ser fora e por ter que ter bastante grana para investir, né? Para inscrição, para ônibus, é tudo muito complicado. Aí a gente vai no que a gente consegue. E daí a maioria das competições que vocês vão, vocês tiram do próprio bolso, assim, o custeio de hospedagem, equipamentos, transporte. Sim, é do nosso bolso, a gente que tem que pagar a inscrição. Geralmente, nos campeonatos de flag, a gente fica em alojamento, né? Então, é escola, são quadras, mas a gente sempre ganha o ônibus, né, como apoio da prefeitura. E aí, o que já ajuda a gente muito, porque um ônibus para ir para São Paulo, o aluguel é R$ 8.000. Então, se não fosse esses apoios, essa ajuda, ia ser bem mais difícil. Então, questão assim de passagem, de ônibus, ou o próprio ônibus alugado para o time inteiro, a gente sempre consegue, graças a Deus. E falando sobre o Cobrarés, ele é uma junção de 2 equipes de Campo Grande, né? O Jacarés e o Cobras. Eu queria que você explicasse um pouquinho por que houve essa junção, se foi boa para vocês, como que ela ocorreu. Acredito que deixou a equipe mais forte, né? Então, a junção de cobras e jacarés, como aconteceu? A gente, por ser um esporte um pouco conhecido, né, a gente tem uma dificuldade um pouco grande de conseguir novas atletas. Então, no ano passado, no ano de 2019, o time do Jacarés já estava com esse déficit, né, de atletas, elas estavam com poucas meninas e o Cobras também. Só que a gente ia participar desse circuito que eu falei, né, o circuito nacional, com pouco mesmo, do jeito que dava. E aí o Jacarés informou pra gente que elas não iam participar. E porque a gente, eu acho que, se não me engano, o regional foi aqui, então os 2 times que iam organizar o regional, e aí o outro time avisou para falar, né? Ó, a gente não vai participar, mas a gente vai continuar ajudando a organizar o campeonato e tudo mais. Aí a gente falou, cara, como assim, né? Até porque o time do Jacarés, querendo ou não, ele ajudava a gente a treinar. Porque como a gente jogava contra elas, a gente tinha um método de treino e para evoluir, porque o time delas também sempre foi muito bom. Então era um método da gente evoluir. E aí, sem o Jacarés, a gente ia ficar meio a ver navios, ia ficar treinando sozinha, ia chegar no campeonato, não ia ter, assim, sabe, experiência, essas coisas.
Aí a gente falou, não, não tem como, as meninas são muito boas, não dá para parar, não dá para acabar. Foi pensando em tudo isso mesmo, em as meninas que treinam, que jogam, a gente ama flag, então ficar sem flag é muito ruim. Foi pensando também na cidade, no estado, de levar o nome, né, de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, para fora, para São Paulo, para eles centralizarem um pouco o flag, a ideia de que o flag é só lá. E para a gente ficar um time muito mais forte também. E por conta também do projeto que eu disse, que a FUNESP tem, né, que é o Movimento G, que tem a oficina gratuita para as crianças. Então, assim, ter as crianças terem um time dentro da cidade como exemplo é muito importante, porque Diferente, né? eu acredito que o flag, para ele crescer mais ainda, tem que começar das crianças. Porque adulto a gente já tá. A gente tem um período, né, de validade no esporte, mas as crianças não. Então, elas conhecendo e elas trazendo o flag desde pequena, eu acredito que vai evoluir muito mais. Então, foi pensando em tudo isso, a gente falou: não, vamos jogar com a gente, vamos juntar, não vamos deixar morrer, não. Porque se elas parassem, ia acabar que a gente ia participar, mas aí ia ter pouca, podia ser que até a gente acabasse também. Então, a gente, falando agora, não cobrarás. Aí a gente falou, não, vamos juntar, e aí foi a melhor coisa que a gente fez. Nós tivemos poucos meses para se adaptar, para formar um novo time, né, uma nova característica para o time. Então, a gente pegou um pouquinho de cada time, falou, oh, isso dá certo, isso não dá, isso daqui vamos criar novo. E aí, nesses poucos meses, acho que foram 5 meses até a super final, a gente conseguiu chegar lá e ganhar de todo mundo. Acabou dando certo essa junção. Vocês foram campeãs nacionais, né? Isso. E Deu você, super. e você também tem outros títulos nacionais, não tem, Luísa? E inclusive foi convocada para a seleção brasileira, né? Eu queria que você falasse como que aconteceu essa convocação, como que você ficou sabendo, e se você chegou a treinar com a seleção devido à pandemia, não sei como que ficou o planejamento. Então, desde o ano passado, a seleção vem com um projeto bem bacana, que elas fizeram vários camps, que são treinos. A gente fala camp porque a gente treina sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. Então, é um intensivão. Elas fizeram vários treinos pelo Brasil afora para elas conhecerem as meninas, para elas verem quem se destacava, quem não. Algumas técnicas também foram nesses alguns campeonatos, né? Vieram a Vic, que é a head coach principal da seleção, ela veio aqui no nosso regional. Aconteceu também no ano passado um campeonato super legal em São Paulo, que foi o Bamberg, que foi um evento que eles convidaram as meninas dos Estados Unidos para vir jogar aqui. A gente jogou com as meninas dos Estados Unidos. Então, assim, teve toda esses jogos e treinos que as meninas, né, ficaram de olho. E aí, em novembro do ano passado, saiu a primeira lista de convocação. Se não me engano, era 53 meninas, 54 convocadas do Brasil inteiro. Elas fizeram, então, essa seleção. E aí, foi o primeiro camp em novembro. Então, desde novembro, eu treino com a seleção, né? Foi o primeiro camp. E aí, conforme vai passando esses camps, elas vão fazendo mais cortes de meninas para chegar no time final, né? Então, teve em novembro, só não teve em dezembro, porque daí foi a super final. Teve em janeiro, teve em fevereiro, teve em março, foram todos os meses seguidos. Eu fui em todos, e aí eu fui passando. E aí, graças a Deus, agora eu tô entre as 23. Aí, como veio a pandemia, nosso último camp foi em março. E aí elas falaram, ó, não vamos mais ter cortes, nós vamos manter as 23, né? Porque o Mundial agora foi adiado só para 2021, então até 2021 vai treinar essas 23. E também tem o fato de que antes da pandemia, antes de tudo, só ia levar 15 atletas para o Mundial. E agora eles estão cogitando a ideia de levar 20. Então, nós torcemos para levar 20, né? Porque daí é mais chance ainda da gente participar. Mas desde novembro eu atuo no time também da seleção brasileira. E em qual posição você joga? Você tem alguma posição definida? Tenho sim, eu jogo na defesa e eu sou cornerback. Então eu jogo um pouco mais na linha da frente, assim, depende de como a defesa vai se posicionar e jogar, né? Mas eu sou corner.
E eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre esse projeto da Funesp, de estar ensinando o flag para as crianças. Devido à pandemia, acho que não sei se parou, né, com os treinos, mas como que eles aconteciam, como que funcionava? Então, a princípio a Funesp tinha, né, esse movimento CG, que eram as oficinas gratuitas. Aí a Lica, que é a menina do nosso time, atleta e presidente, ela levou o projeto, levou lá e falou, eu tenho uma ideia de inserir também o flag, que é uma modalidade super diferente, explicou tudo, e aí a Funesp topou, falou, não, vamos colocar entre as modalidades, e faz quantos anos? Faz 4 anos. Existe o flag faz 4 anos. Então, assim, são 3 polos atualmente que existem. Então, o flag, a oficina de flag tem no Elias Gadia, tem no Copa Vila 2, no Centro Comunitário, e tem no Jockey Club. Então, há 4 anos, tem a professora Lica que tem as aulas, que leva as bolas, leva as flags, ensina para a criança como ensina o jogo, ensina tudo. Eles treinam flag. E são oficinas gratuitas, pode entrar quem quiser, só a pessoa ir lá, a criança, né? Fala com a professora, tem uma fichinha de inscrição e aí já começa a praticar. E existem garotos e garotas muito boas. É porque o flag só pode jogar mesmo os nossos campeonatos, né, a partir de 16 anos. E infelizmente, porque lá tem crianças de 12, 14 anos, adolescente, né? Que já está pronto para jogar. Que se colocasse agora no nosso campeonato, fizesse um time deles contra a gente perderia. E o bom é isso, né? Que com o projeto vocês vão conseguindo pegar uma nova safra de jogadores, tanto os meninos quanto as meninas, e deixar com que o time não morra e o flag continue crescendo no Brasil e em Campo Grande. Exatamente, exatamente. E é muito bom, assim, você encontrar alguém na rua e falar, eu conheço, eu pratico, eu jogo. Porque a criança tem muito disso, né? Viu alguma coisa diferente, conta pro pai, pra mãe, pro tio, pra avó, pro colega, mostra para eles, ensina. A professora também, ela faz vários sorteios para entregar bola, chuteira, uniforme. Então, isso tudo, quanto mais assim, é muito aquele de você apresenta para um, entrega para um e ele vai apresentar para 3, que aí vai assim, só aumentando. É muito bom. Sim. Então, Luiz, eu queria agradecer sua participação nesse nosso bate-papo. Só Eu falar vou uma me... coisa rapidinho, só para Claro, finalizar, que eu esqueci de falar, em relação pode ao falar. flag mesmo, quando eu fui explicar do flag. O flag que a gente joga é 5x5, porque existe a modalidade também 8x8, que tem um pouco mais de contato. Então, a nossa modalidade é 5x5. Então, são 5 jogadoras dentro de campo que jogam, né? 5 do ataque, 5 da defesa, um de cada vez. Então, nosso campo é reduzido, a quantidade de atletas também, porque no futebol americano são 11 dentro de campo, igual o futebol normal. E também tem a questão de ser mais acessível por conta dos equipamentos, porque no futebol americano você tem que comprar shoulder, capacete, pad, isso tudo é muito caro. Então, no flag, além de ser mais acessível pela quantidade de atleta, também é acessível pelo dinheiro que você investe. Porque no flag é só uma bola e a cinta que vai do lado, né? E a segurança é um pouco maior também, né? Porque você não tem aquele impacto, um contato. Exatamente. E tem essa facilidade de ser mais acessível porque pessoas de qualquer idade podem praticar e qualquer tipo físico. O flag, ele abraça muito todas as pessoas, sabe? Era só isso que Não, tinha que imagina. falar. Mas muito obrigado, Liz. Então, queria agradecer a sua participação. Você está contando um pouquinho do flag para a gente estar conhecendo. Acredito que muitas pessoas ainda não tinham ouvido falar. E espero muito sucesso para o Cobrarés, aí quando retornarem as competições, né? Vocês são as atuais campeãs nacionais. E também muito sucesso para você nos treinamentos da seleção e também da equipe, que esse esporte cresça cada vez mais em Mato Grosso do Sul e em Campo Grande. Muito obrigada mesmo, de verdade. Como eu disse, toda oportunidade que a gente tem de falar do que a gente gosta é muito válido. Tá bom, então, abraços, viu? Até mais. Pessoal, então essa foi a nossa entrevista com a Luísa Cunha, atleta do Flag Football. E se você quer ficar por dentro de todas as informações do mundo esportivo de Mato Grosso do Sul, acesse o nosso site, que é o www.esporteage.com.br. E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais.